Você já ouviu falar de IPv4? E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova, como é que vocês estão? Tudo bem? Luciano falando. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos dar prosseguimento a alguns pontos que nós falamos no vídeo passado. No vídeo de hoje eu venho trazendo aí algo muito importante para a configuração de redes de computadores, que é a configuração de IP, que é o protocolo de internet. E nós vamos dar aí maior ênfase nesse vídeo à versão 4. Então nós vamos conhecer o que seria IPv4. O IP nada mais é do que a numeração que o computador recebe em uma rede interna e uma rede externa. O IP de rede interna é o que eu vou dar mais foco com vocês hoje, né? Eu não vou ficar falando aí de IP de navegação para a internet. Então o IP que eu vou passar para você, né, ele não é válido, por isso que é conhecido como IP não válido para a navegação de internet, e sim a configuração de uma rede interna. Então a nossa ideia aí é mostrar para você as classes de IP, as máscaras de subrede e os gateways correspondentes a cada classe. Então vem comigo para você poder conhecer. Então é isso aí, pessoal. Eu organizei tudo aqui em slide para poder ficar mais fácil da gente acompanhar aí as classificações, né, das classes de IP. Então as classes de IP que nós vamos estudar são as classes mais utilizadas até então no mercado, que é a classe A, B e C. E isso aí nós vamos aprofundar mais para frente também, quando nós começarmos a falar dos registros, né, das certificações internacionais de configuração de rede, e também quando nós começarmos a falar um pouco mais também sobre notação CIDR, que já é também um pré-requisito aí para desenvolvimento de rede de alto nível e de modo profissional. Então esses IPs aqui, na classe A, eu separei por gateway, início, final, broadcast e máscara de subrede. Vamos entender um a um então, vamos lá. O gateway é o primeiro IP da rede, tá? Esse primeiro IP ele é direcionado para o dispositivo, para o equipamento ou servidor que vai estar disponibilizando sinal de internet para essa rede, tá? Então, esse dispositivo, ele pode ser, por exemplo, um roteador, pode ser, por exemplo, um modem, né? Então, esse, por exemplo, vamos falar assim, um roteador. Esse roteador na classe A, ele vai estar recebendo aí o IP 10.0.0.1. O primeiro IP disponível para um dispositivo, para um computador, para um celular ou um notebook, qualquer um que tenha a placa de rede, ele já é o 10.0.0.2, tá? Você nunca vai pegar o IP 0.1, final 0.1, e colocar ele em um computador dispositivo, porque você vai estar entrando em conflito, tá, com esse IP aí do gateway, perfeito? O final desse IP, tá? O final desse grupo, ele vai estar finalizando em 10.255.255.254. Esse aqui é o final de IP que você vai estar chegando. Como que é feita a contagem? A contagem você vai fazer seguindo a ordem. Por exemplo, ó, o início 10.0.0.2. O próximo é o final 0.3. Depois vem o final 0.4, 0.5, 0.6 e ele vai crescendo progressivamente até chegar ao final 0.254. 0255, 0256, isso não existe para IP de computador. Então, o limite que você vai chegar é o 0254. Quando você chegar ao 0254 e por um acaso você precise de mais IP em uma rede, aí o seu IP vai fazer o que nós chamamos de virada. Nós vamos fazer uma virada de IP. Aí seria 10.0.1.1, 10.0.1.2, 10.0.1.3. E aí você vai fazendo essa virada gradativamente até chegar esse IP do final que eu passei aqui para vocês. O broadcast é um IP que a gente não utiliza, eu também aí não recomendo que vocês utilizem e também as boas práticas não recomendam. Por quê? A comunicação em broadcast significa que
é um dispositivo que vai conseguir fazer a transmissão para todos os dispositivos ao mesmo tempo. Isso não é legal porque você vai estar ocupando banda e vai estar ocupando canal de comunicação de maneira desnecessária. É como se você estivesse numa balada onde tem 10 banheiros químicos. Se uma pessoa entrar em um banheiro, os outros 9 também ficam inativados. Isso é um broadcast. Então não é interessante. Então, se você tem uma pessoa dentro de uma cabine, de um banheiro químico, o único banheiro que não vai estar disponível para o uso é aquele que está sendo usado nesse momento. Os outros que não estão sendo utilizados, ele fica disponível para uso. E o IP de broadcast, né, ele impede o uso, né, da comunicação, o canal de comunicação com os outros computadores, mesmo que ele esteja fazendo a comunicação com um. Ele ocupa tudo. Então não é interessante utilizar esse IP de broadcast. E a máscara de subrede, tá? Que é exatamente aí a identificação da classe dessa rede, é 255.0.0.0.0. Essa aqui não é o IP, é uma identificação de uma máscara de subrede, tá? Que vai fazer a identificação da classe A. A classe B, ela vai ter a mesma dinâmica da classe A, porém aí com a numeração diferente. Então o gateway, tá? Se você for utilizar a classe B, o gateway, né, o início aí, o primeiro IP para o primeiro dispositivo que cede o sinal de internet, é esse IP que você está vendo aqui, ó, 172.16.1, tá? Depois ele dá início fazendo o mesmo segmento, começando em 172.16.0.2 e o final vai ser 172.31.255.254. Então ele vai fazer sempre a virada, por exemplo, ali naquele ponto que está ponto 16, ele vai poder chegar a ponto 17, 172.18 até 172.31. E onde está ali no IP de início o ponto 0 e o ponto 2, você tem aí até o número 254 para que você possa chegar aí, tá, pessoal, no seu limite. Beleza? O broadcast, né, que é aquele sistema de comunicação 1 para todos, no caso da classe B é 172.31.255.255, e a máscara de subrede, que é exatamente aí o que identifica a classe da rede que está, do IP que está sendo utilizado na rede, é 255.255.0.0. Agora que nós já conhecemos duas classes, a classe A e a classe B, vale a pena aí um aviso para você. Não é ideal, ou melhor, não é nem um pouco recomendado que você misture classes em uma rede. Se você começou a configurar sua rede no primeiro dispositivo como classe A, obrigatoriamente você vai seguir a numeração de IP de classe A para os dispositivos da rede. Se você começou como classe B e termina como classe B, você não vai estar migrando dentro da mesma rede da classe A para a classe B. Luciano, é um prédio de 2 andares. Eu quero fazer o primeiro andar com a classe A e o segundo andar com a classe B. Posso? A resposta é não. Se você começar lá no primeiro andar com a classe A, obrigatoriamente o último computador ou dispositivo do segundo andar tem que ser classe A também. Mesma regra serve para a classe B. A classe mais utilizada nas redes é essa aqui, a classe C. Talvez você já chegou até ver esse IP, e quem viu lá a configuração dos roteadores viu que eu digitei esse IP lá no navegador. É o mais utilizado a classe C. Eu, sinceramente, tá? Eu sempre utilizo classe C e 2 vezes na minha vida, tá? Eu vi uma vez uma rede classe A e uma vez uma rede classe B. Tirando essas 2 experiências na minha vida inteira, toda ela eu vi classe C, tá? Então o gateway, né, que é o equipamento que cede a internet, que pode ser o roteador, ele vai trazer o IP 192.68.0.1. O início, o primeiro computador vai estar recebendo o final 0.2 e o último IP concedido nessa classe é o final, né, no caso 192.68, final 255.254, beleza? O broadcast dessa classe é 192.68.255.255 e a máscara de subrede que vai fazer a identificação da classe é 255.255.255.0, ok? Algo importante que eu vou querer falar com vocês é o seguinte,
tá? Se por um acaso você quiser iniciar a sua rede, ou se você aí tiver um gateway, por exemplo, 192.68.10.1, você vai seguir essa numeração em diante. Então, o início da sua rede, ela vai ser 192.68.10.2. Depois vai vir .10.3. Você vai seguir a contagem. É a mesma coisa eu começar a falar o seguinte, gente, eu vou falar um número e continua contando a partir desse número. Aí eu viro e falo assim, gente, o número é 72. Aí você vai continuar, 73, 74 e por aí vai, tá? Então, cuidado para que você não misture também a identificação da rede quando você vai fazer a configuração de IP, beleza? Aqui também tem uma informação importante que eu vou mostrar para vocês na prática daqui a pouquinho, que é a configuração do DNS. Muita gente fala para mim, né? DNS primário e DNS secundário. O que é o DNS nesse caso? O Domain Name System, na verdade, aí é um sistema ao qual ele vai liberar que você se conecte a uma rede externa. A rede externa que eu falo é a internet. Às vezes você vai encontrar o problema do computador que ele se conecta à internet, mas não abre site nenhum. Então significa que há um problema de reconhecimento do IP lá do seu provedor. O que é o provedor? A empresa que você contratou para poder chegar à internet na sua casa ou no seu trabalho. Então o problema, ele nesse caso se for um problema de DNS, qual é o problema? O computador conecta, mas não abre site nenhum, vai aparecer escrito conexão internet ativa, conectado à internet, mas site que é bom nada. Então o problema, ele não está direcionado para o computador, e sim, ele vai estar aí direcionado lá no provedor, na empresa, há alguma coisa lá que está impedindo de chegar o sinal de internet deles para o seu dispositivo ou para a sua rede. Nós temos dois tipos de DNS digitados manualmente. O DNS público, que é essa numeração que a Google deixa disponibilizada, tá? Então, por exemplo, você tem um computador numa rede que está passando por esse problema de conectar e não navegar. Você pode ir lá na configuração do DNS, tá? Colocar essa numeração 8.8.8.8 e a conexão é liberada automaticamente. Agora, se o seu provedor, lá no contrato do seu provedor, né, tem alguns provedores que funcionam dessa forma, tá? A Oi, por exemplo, ela não funciona com DNS fixo, não é DNS privado, ela pode trabalhar com DNS público. Mas algumas empresas, né, de conexão à internet, eles fazem a configuração com DNS privado. Então, ele só funciona se você digitar o IP de DNS lá do provedor. Luciano, qual é? Vou ser bem sincero. Eu não sei, tá? Não sei mesmo. Por quê? Cada empresa tem um IP específico. Então, isso tem que ser solicitado com o seu provedor, ou caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato com o seu provedor e fazer essa pergunta. Olha, vai ser necessário eu fazer a configuração de DNS para ter sinal de internet? Se eles falarem que é, eles vão te passar aí o IP. Se eles falarem que não, significa que eles trabalham com DNS público, ou seja, vai se conectar automaticamente. Então, vou mostrar para vocês agora como que você vai fazer a configuração manual de IP e DNS no seu computador. Então, vamos lá. Então, é isso aí, ó. Quando você clicar com o botão da direita, lá no seu ícone de configuração de rede, você vai acessar a opção chamada Central de Rede e Compartilhamento. Ele vai abrir essa janelinha para você aqui, igual do computador, tá? Aqui nessa janela, você vai vir na opção chamada Alterar opções do adaptador. Tá vendo? Ó? Clicando aqui, você vai abrir, ó, essa janelinha aqui do painel de controle. Vou até restaurar ela para poder ficar mais fácil de entender. Minimizar essa e restaurar essa, beleza? E aqui ele vai estar mostrando para você os seus adaptadores. Tem que tomar cuidado com o seguinte. Eu utilizo virtualização, eu utilizo programas para treinamento de formatação, para poder conhecer, estudar um sistema operacional, simular um sistema. Então, esses programas de virtualização, eles geram adaptadores virtuais para eles poderem ter conexão. Então, também tem que tomar cuidado. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui é minha plaquinha Bluetooth, tá vendo? Ó, eu deixei ela aqui, ó, desconectada, beleza? Esse segundo adaptador aqui é um adaptador virtual, tá? É um adaptador wireless virtual lá do meu software que chama VirtualBox.
Esse aqui, ó, o Ethernet, tá? É a minha conexão de cabo. É onde eu conecto o cabo lá no computador. Lá é chamado de conexão Ethernet. Ou vamos falar de internet via cabo. Esse aqui, esse Ethernet é conexão a cabo virtual. Tá vendo? Ó? Olha lá, virtual lá do meu simulador. E aqui eu tenho a conexão, tá? Da minha placa wireless. O que acontece, galera? Uma dica para vocês rapidinho, quebrando o protocolo aqui. Vamos lá. Quando você formata um computador, tem que tomar cuidado que quando você inicia o sistema operacional já que acabou de ser formatado, em alguns casos, já passou bastante por isso, ele não reconhece, ele não instala automaticamente o drive que nós chamamos da placa de rede. Então, se você abrir a central de rede de compartilhamento, tá? E ir lá na opção de adaptadores e não aparecer nada, aí você vai ter que ir para um outro computador, pegar um pendrive, baixar o driver dessa placa de rede para poder conectar, e aí você vai ter conexão com a internet, tá? Então, se estiver desativado, não tiver nada, tá? Por exemplo, se eu não tivesse esse driver aqui, eu não conseguiria conectar ao roteador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher, no caso, esse procedimento pode ser feito tanto aqui em wireless quanto em Ethernet. Você vai clicar uma vez para poder selecionar. Clica com o botão da direita do mouse logo em seguida, tá? E nós vamos vir aqui em propriedades. Abrindo aqui propriedades, ele vai abrir essa janela para você. Vou dar aqui uma centralizada. Vou minimizar isso aqui. Ah, não dá. Então, você vai vir exatamente onde está escrito aqui, ó, protocolo IPv4. Não desmarca essa opção, não. Apenas clique em cima dela, vai estar selecionado, e você vai vir em propriedades. Aqui em propriedades, aí sim, ó, você vai acionar, usar o seguinte endereço de IP, e aqui você vai digitar o seu IP automaticamente. Por exemplo, eu vou entrar com o IP aqui da maneira correta do meu roteador. 192.168.0. Se esse cara aqui for o primeiro IP, esse computador, ele vai ser o quê? IP.2, é o meu primeiro dispositivo. Vindo aqui para baixo, automaticamente ele gera a máscara de subrede da classe C. E aqui eu vou colocar o IP correto do gateway, 192.168.0.1. Tá vendo? Então esse aqui é o meu roteador. E aqui é o meu primeiro computador conectado ao roteador. Se o meu roteador, por exemplo, fosse 1.1, obrigatoriamente aqui eu colocaria o quê? 1.1. Se aqui fosse 200.1, aqui também eu colocaria 200.1. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Aqui em cima é 20 e aqui embaixo é 200. Isso não vai fazer a sua internet funcionar, tá? Beleza. Aqui embaixo é a configuração de DNS que eu falei com vocês, ó. O servidor de DNS preferencial, que é o principal, e o alternativo, que é o secundário. Se o seu computador está conectando e não está navegando na internet, vem aqui, ó, ativa usar o seguinte endereço de DNS e coloca assim, ó, 8.8.8.8. Ah, o IP lá do meu provedor, 172.255.25.3, né? Esse aqui é o IP lá do meu provedor. Então, significa que eu, como cliente cadastrado, ele me reconhece e me libera a internet, né? Então, se eu precisar de colocar, eu colocaria aqui, beleza? Se não for necessário, você pode deixar tudo automático, tá vendo? Ó? Automaticamente ele vai gerar um número de IP para sua navegação. Esse número de IP, eu vou mostrar aqui rapidamente para a gente poder terminar. Vou mandar aqui uma telinha preta para a gente. Beleza. O que você vai fazer? Ó? Você vai fazer aqui o comando, vamos colocar aqui dentro, ó, IP config, e aqui você vê o IP, ó, tá vendo? O meu IP aqui, ó, o meu roteador está configurado dessa forma, ó. Meu gateway, 9268.0.1, aqui é a minha máscara de subrede classe C, e aqui o IP do meu computador é o 9268.0.102, porque ele começa a contar a partir de 100 para frente. Beleza, galera? Então, vamos dar uma pausa, tá? E bora aí para o nosso questionário de hoje.